Isso aí, empreender, seja, não importa o tamanho que você vai começar, ele é difícil. E partir do zero é difícil, né? Partir do zero é difícil. Né? E poucos por cento das empresas morrem em 5 anos, né? Que são dados estatísticos. Os 2 primeiros anos é 50%, 60%, 70% vai. Morre. E por quê? Falta de planejamento. Às vezes ela trabalha num ramo e ela quer ir para outro, mas ela não conhece aquele outro ramo. Seja bem-vindo ao Capcomcast, nosso podcast aí, vídeo no YouTube também, para falar sobre empreendedorismo. Então, se você empreende, quer empreender, está nesse universo, está nesse momento, esse é o nosso objetivo aqui com esse vídeo, para contribuir com você, para tirar todas essas dúvidas, te ajudar e você não perder tempo como a gente perdeu em alguns momentos. Eu, Leandro Federici, aí já tenho alguns negócios, um deles que eu toco, a TU Aventura, estou aqui com Augusto Sana, que é o CEO aqui, estrategista-chefe da Capcom Contabilidade, que já tem mais de 22 anos de experiência na Capcom, fora do mercado, e ele justamente quer ajudar aí, nosso objetivo é ajudar e trazer as experiências desses vários clientes que ele teve, desde cliente pequeno até indústrias, clientes grandes, para que você não cometa erros que aconteceu na história dele, e eu também já com algumas das minhas histórias, que é mais realmente do dia a dia do empreendedor, mas Augusto também, como vai colocar alguns exemplos. Vou fazendo algumas perguntas aqui que a gente foi pegando na internet, porque a gente está começando, então eu preciso muito aí de você para me ajudar a criar um conteúdo que seja ideal para você, com as coisas que você está precisando para o seu momento, tá? Obrigado. Tá aqui o Gildo, aí, já apresenta o Gildo é a nossa galera aqui que me ajudou aqui no todo o nosso suporte aí. Valeu, obrigado, Gildo. Tá com o telefone aí, tudo em ordem. Então, se tiver algum comentário, coloca aqui embaixo também para a gente tirar essas dúvidas e apresentar para vocês, João. Prazer, gente. Meu nome é João, sou o CEO da Capcom, diretor. Legal. Sou a pessoa que toma todas as decisões aqui, baseada nas informações que meus gerentes e encarregados me trazem. Tá? Muito prazer estar com vocês. Bacana, João, somos mais de 60 funcionários, para vocês terem ideia do que é a Capcom hoje. Quantos clientes já temos hoje ativos? 400 clientes ativos. Mas já passou por... hoje, uns 23 anos de Capcom, bati aí 1.000 clientes, 2.000 clientes. Então, o que vocês estão ouvindo aqui é uma experiência de vários clientes rodando. Então, o nosso objetivo é que você não perca tempo aí e realmente otimize o seu tempo já com todas essas informações que a gente tem. E já aproveitando então um pouquinho desse bate-papo, o João, ele além da Capcom, ele também é um empreendedor, então tem esse objetivo. Um dos mais novos aí é uma panificadora, a padaria Tutóia Prime, né? Sim. Mas coloca você falar. A padaria foi uma oportunidade que apareceu, né? Tava paquerando um ponto comercial e ninguém alugava. E um dia pus no papel lá o que poderia ser e cheguei à conclusão que uma padaria aí para atender um público diário de 200, 250 dia, né, seria importante, com faturamento aí aproximadamente de R$250 mil mês, com um retorno aí de uns 20%. E deu certo, vamos para 1 ano e 6 meses, né, renovando, sempre fazendo novas estratégias e aí empreendi ali, né. Legal, eu tenho visto os negócios, os números, né, mas eu tenho uma boa equipe, né? É muito importante nos seus negócios você ter uma boa equipe. Legal. E também tem o salão. Tem o salão, né? Com a LN, né? Uma coisa também que no passado... Qual é o nome do salão? Casa Maria Flor. Casa Maria Flor. Né? E aí, assim, a gente foi junto, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Hoje também um salão que fatura aí um valor razoável, né? Também com 30 colaboradores lá trabalhando. De terças a sábado, né? Das 8 às 8 da noite, né? Que salão, a clientela é mais exigente. É outro ritmo, né? É outro tipo, né? Legal. Então, até aproveitando isso, a gente fez essa coletânea aqui de perguntas. Eu queria começar um pouquinho com a pergunta assim, qual que seria... O que tira o sono do seu cliente ideal, do cliente ideal, acho que você acha do empreendedor. Então, pensando, qual que é o seu ponto de inflexão? Qual foi o momento que você falou assim, eu vou montar minha empresa, você, João, vou montar minha empresa, vou criar algo que gera renda para mim. E por quê? Sei lá, se foi por filho, se foi por você queria empreender,
Como foi essa história, João? Puta, Leandro, assim, eu venho de uma família, né, que sempre trabalhou por conta, né, Tá. 50% da minha família, meu pai, meus tios, alguns primos, sempre tiveram seus negócios, uns na área de construção civil, outros em metalurgia, né, e sempre foram líderes, né, então eu convivi no meio dessas pessoas, né, e quando eu fui trabalhar, eu me deparei com situações, assim, que eu achava que não estava correta, né, que poderia seguir um outro caminho. Certo. E comecei a ter a perspectiva que trabalhar por conta daria mais resultados e eu poderia buscar mais meus objetivos, meus sonhos, né? Pra você ter uma ideia, quando eu era office boy, eu tinha uma prima que tinha uma oficina de costura, fazia mochila, pochete, essas bolsinhas que voltou até na moda agora, né? Uhum. Isso eu tô falando lá em 1989, tá, gente? Legal. E eu enchi uma mochila bag que eu tinha, né? Que eu andava de skate, eu andava com skate nessa mochila. Comecei a encher ela de coisas e comecei a vender para os camelôs. Eu era office boy. As bolsinhas da sua prima. Não, bolsinha da minha prima. E comecei a vender na fila do banco, para a caixa do banco, naquela época, né? Então você já tinha em veia empreendedora mesmo sendo um office boy. Sempre, né, buscando isso aí. E aí, assim, fui buscando, né? E chegou uma época que fiz o curso de técnico de contabilidade. Legal. O que aconteceu? Eu trabalhava no escritório, onde meu tio era um dos sócios, mais duas pessoas, né? Eles lá resolveram dividir a sociedade, os dois sócios que estavam saindo ofereceram para mim a sociedade. Eu lá com 17 anos, hein? Pô, não. Tive que me emancipar, né? E comprei a parte dos dois sócios lá. Que legal. Foi da onde eu comecei. E deixa eu esmiuçar um pouquinho. Da onde veio esse dinheiro que você comprou lá? Veio dessas veia empreendedora que você já tinha um caixa dessas coisas que você vendia, desse dinheiro que você tinha feito como office boy? Tinha uma reserva, né? E aí o valor da minha rescisão, como eu estava no meu, já assim, uns 5 anos nessa empresa, né? Caramba, com 17 anos você já tinha 5 anos de empresa. Já, naquela época eu podia começar a trabalhar com 12 anos. Pra você ver que tem história aí, né? A família me pôs lá para trabalhar, né? Legal. E aí minha rescisão eu acertei com sócios, né? E fiz uma parcela lá em 5 vezes do que eu ia tirar do lucro, né? E comecei a ser dono do escritório de contabilidade. Estava no meu último ano de técnico de contabilidade. Na época eu não precisava fazer cursinho para tirar o CRC. Tirei o CRC provisório, né, por estar no último ano, e dei entrada no contrato social, alteração contratual. Foi o começo da Capcom. Foi o começo da Capcom. Ali eu já tinha um nome, mas já era outro, era outro nome, chamava NWS, né? Tá. E ali eu já comecei, né, a bolar ali, para você ter uma ideia. A Capcom nasceu em 1999, né? 99, né? Eu virei sócio ali em 1995, mais ou menos. Tá. E aí a gente foi aprendendo a ser dono de escritório de contabilidade. Os colegas vão saber que não é nada fácil ser dono de escritório de contabilidade, seja ele pequeno, médio ou grande, ou uma multinacional. É muito complicado nos dias de hoje, inclusive. E aí foi surgindo as oportunidades, né? Que legal. E depois, né, foram acontecendo vários eventos, mas... E entrando nessa vez, você falou um negócio que me chamou bastante atenção, que é esse assim, você já tinha um ambiente na sua casa que eram empreendedores. Então você já via seu pai já fazendo, pelo que você está falando, sua prima já confeccionava. Então você quase que automático, você já estava no ambiente que vender já era uma coisa normal. Já era uma coisa normal. Que do tipo, eu tenho um produto, eu vendo para alguém que tem interesse. Ponto. Então acho que começava meio que por aí. Que eu acho que às vezes é até um erro, na minha opinião, de algumas pessoas que vão empreender, de esquecer dessa veia que o venda tá muito atrelado ao que a gente quer fazer. Né? Quem quer empreender tem que gostar do que vai fazer. Não tem que ir pensando no dinheiro. Eu vejo assim. Certo. Primeira coisa... Que parece meio baboseiro isso daí, mas no fim das contas é verdade, né? Eu também achei que... Eu tive experiência você gosta da TU, eu acompanho você há quase 3 anos, né? E te vejo ali você falando, no começo você meio tramposo, gente, meio sério, parecia, né, uma aula de direito, né? Dando aula, esse cara aí é professor, que é um grupo, ele tem que soltar, né? Mas eu tava com o meu senso crítico dentro de mim. Hoje você, ali... Por domingo nós estamos em 60, 70 pessoas, né? Às vezes no sábado dá mais. Puta, eu acho incrível. E você já é um cara, já soltou ali. Então, você gosta daquilo. Sim. Igual eu gosto da contabilidade.
Entendi. Né? Então, assim, se Daí- não daí- gostar daquilo, Não vai, né? não vai. Isso eu também gosto muito de colocar, e até para quem não entende também o que eu faço, hoje eu tenho uma assessoria esportiva, que ela chama TU Aventura, que são treinos de mountain bike aos finais de semana, e a gente vende para essa turma essa experiência aí de estar nas trilhas, estar nos lugares. Esse empreendimento, esse projeto já tem falta de 3 anos e meio, 4. O João entrou comigo, ele virou meu contador, e aí ele realmente, assim, também ajudou muito a fomentar. E ele pegou essa fase quase desde o começo, assim, que a TU começou a crescer. Eu estava mais engessado, mas é o que ele falou, que eu acho que é o ponto principal do que a gente tem a dizer aqui. Você tem que gostar do que você tem que fazer, você tem que ter um fit cultural com o que você vai fazer. Então, assim, eu já pedalava, já gostava, já empreendia, eu só conectei, juntei tudo, e aí compactei, e é isso que a gente faz. Então, assim, se você não gosta, se você já tem... E mesmo gostando, né? Já é difícil. Já é difícil, porque tem dia que você, mesmo curtindo, tem umas dificuldades que você não queria estar passando ali. Então, assim, imagina se você não gosta. Então, acho que fica essa experiência aí, né? Empreender, seja, não importa o tamanho que você vai começar, ele é difícil. Partir do zero é difícil, né? Partir do zero é difícil, Leandro. Eu até tenho uma pergunta que eu coloquei aqui, que acho que a gente até tinha levantado, né? Quando as pessoas viram, como fica a vida depois, onde é que as pessoas... Eu vou resumir aqui, que a ideia é o seguinte. O que você acha que as pessoas... o problema que as pessoas têm com relação a abrir um negócio e elas não sabem do que vai vir pela frente. Por exemplo, eu acho que muitas vezes tem aquela que você vai empreender por oportunidade e você vai empreender por necessidade, do tipo, sei lá, você perdeu o emprego, você resolve abrir um negócio, só que você já está meio que esperando já tirar o dinheiro do caixa ali para te sustentar, e aquele empreendimento que é um empreendimento que é por oportunidade. Você não precisa do dinheiro do negócio, você toca ele e num dado momento que você calculou, planejou, você pode começar a extrair alguma coisa dele como um fluxo de caixa ou como um dividendo, alguma coisa do gênero. O que você tem a dizer com relação a isso, de experiência de clientes que abriram empresa com você aqui na contabilidade e aí talvez não sabiam fazer isso direito? Sim. E o que aconteceu? Assim, como é que é a sua experiência assim, Olha, até tendo assim, dado que vem do Sebrae, né, que é, sei lá, 80 e poucos % das empresas morrem em 5 anos, né, que são dados os 2 primeiros anos é 50%, 60%, 70% morre. E por quê? Falta de planejamento. Às vezes ela trabalha num ramo e ela quer ir para outro, mas ela não conhece aquele outro ramo. Ela vai na ilusão do outro que ela viu que está ganhando dinheiro. Então, assim... a falta de expertise ainda, né? A falta da expertise do negócio, né? Sim. Então, assim... E a grande maioria, né, vai nesse sentido que quebra. Eu acho que, até aproveitando um gancho disso, que é o seguinte... Eu acho que muitas pessoas, às vezes, estão incomodadas com o trabalho dela, que às vezes tem um ponto que ela pode estar incomodada realmente só com a empresa que ela está, e ela não percebe isso. Às vezes ela está só incomodada, ela ainda gosta da profissão dela, só está incomodada com o chefe dela. Às vezes ela continua gostando da profissão, mas ela só está incomodada, teoricamente, com aquele setor da profissão dela, e ela não necessariamente precisava trocar, bivotar completo, e entrar num setor que ela realmente não conhece, ela só viu um vizinho, ouviu alguém falando, e entrar num negócio completamente novo. Eu sou meio favorável, já que você tem anos de expertise em algum modelo de negócio, por que não você pensar de uma outra forma e você talvez já entrar vendendo algo ou atendendo uma necessidade desse universo que você já conhece, em vez de bivotar completo, né? Do tipo, eu sou um enfermeiro, de repente eu vou querer ser do tipo pintor de prédio, porque você tá vendo que tá todo mundo pintando prédio, é um empreendimento mó bom e realmente talvez você já consegue captar, mas por que você não faz alguma coisa na área de enfermagem que você já tem know-how, de onde tem de cliente, como é que tem de cliente, quais são as necessidades dos clientes. Então às vezes eu acho que esse ponto de bivotar e deixar toda a experiência que você teve num passado para trás, eu acho que às vezes não é um erro. Mas eu acho que você acaba perdendo muita história, né? O que acontece, Leandro? O que eu vejo? É meio psicológico isso, porque a pessoa ela tá no ponto A, ela quer ir pro Y.
Porque ela está tão estafada com aquilo que ela faz que ela já não acredita mais. Entendi. E ela arrisca em outro lugar. Só que ela arrisca, ela esquece de tudo que ela aprendeu. Ela não faz planejamento, ela não estuda o ponto comercial, ela não estuda o seu concorrente, ela não estuda os fornecedores, ela não estuda que tipo de cliente ela vai querer. Ela acha O plano tributário, né? o plano tributário, se Simples Nacional é a melhor coisa, se lucro presumido, lucro real, se até começar como MEI, né? Sim. Então, assim, tem empresas, pessoas que cometem esse erro, vão no susto. Sim. Vão no susto. Eu vou virar, escuta lá um podcast de uma psicóloga, não sei o quê, vira a chave, vai fazer o que você gosta. Realmente, tem pessoas que se dão certo naquilo que vai gostar. Uhum. Eu tenho casos dentro da minha família, uma prima era secretária executiva durante anos, e um dia ela deu um basta e falou assim, eu gosto de cozinhar, eu vou cozinhar. E ela tem lá, ela fornece bolo, salgado, não sei o quê, dentro da casa dela, trabalha, isso eu estou falando de 20 anos atrás, hein? Olha só. 20 anos. Ela casou os 2 filhos, construiu, tudo fazendo bolo, salgado dentro de casa. Olha que legal. E ela é um pequeno... Mas ela já fazia o bolo, é isso que eu quero dizer. Ela já tinha uma mão boa. Isso, ela já tinha uma experiência boa com cozinhar. As pessoas confundem, né? Ela já tinha uma experiência. E tem gente que quer sair daqui achando que tem experiência. Eu tenho clientes aqui que começaram um negócio... Vem mais pertinho da mesa que você fica na tela. Começaram um negócio de ramo de construção civil. Certo. Como que aconteceu? Ele falou, pô, João, cara, foi um negócio assim, eu trabalhava na área financeira dentro de uma empresa, e um dia comecei a reformar a casa dos meus pais, e comecei a falar com arquiteto, engenheiro, e vi que eu tinha um feeling para aquilo. Tato para aquilo. Facilidade. O cara tinha um caixa guardado, o cara tinha um planejamento, ele pôs no papel, era um cara mais safo, né? Uhum. E hoje faz 15 anos que ele tem um empreendimento que ele reforma e constrói. Olha que legal. Então, mas assim, porque ele achou, né? Então, mas aí acho que também é um lance que é juntar habilidades, né? Então, assim, ele já tinha uma certa expertise que era facilidade com o negócio. Volta naquele negócio, ele né? tinha caixa. E ele fez planejamento. Por isso não é à toa que deu certo também, né? Então, assim, aí que as pessoas... Aí vem o outro, fala, nossa, ele deu certo fazendo reforma, eu também vou. Mas o cara não sabe nem por onde começar. Exato. Ele não sabe a história de vida daquilo, né? Uhum. Vamos tirar por base nós dois aqui. Nós dois pedalamos. Você pedala há 17 anos, eu pedalo forte há 3, há 7, brincando, e já tive um passado de pedal no BMX. Certo. Aí o pessoal vê, nós pedalamos hoje, quando nós estamos na trilha, fala, eu vou ser igual o João, vai o primeiro dia, igual o Leandro. O cara, caramba, mas não consigo, não consigo, né? Puta, mas eu sei andar, o cara sabe andar de bicicleta. Sim, mas não basta só andar de bicicleta, você tem que saber navegar. Você tem que saber qual linha você vai pegar na trilha. Exato. Você tem que saber sua respiração, controlar ela. Não é só subir na bike. O equipamento que você está fazendo. O equipamento, se a bicicleta vai fazer diferença e faz. Então, assim, é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas se enganam muito no empreendedor. Como vai empreender, fala, não, eu vou fazer isso. Sim. Né, vai dar certo. Tem um artigo que eu escrevi um tempo atrás, que talvez você tenha que pesquisar aí, chama Efeito Dunning-Kruger, que é assim, é você acreditar que você já manja muito de um assunto, porque você viu, sei lá, vamos supor que o assunto tem 100% de conteúdo, de material. Você viu 10%, que já tem bastante informação nesse 10%, já te deu uma noção, só que você já acha que você já é especialista no assunto, só com 10%. E aí você vai pra cima ali, coisa e tal. Então, assim, falta esse gap dos 90%. Então, o efeito Dunning-Kruger é isso, é você criar uma expectativa muito grande de você dominar uma área com um conhecimento relativamente superficial que você adquiriu. Então, acho que às vezes acaba acontecendo disso. E é o que você está falando. Quando alguém entra, talvez, no grupo de pedal, e aí vê que a gente assim, já consegue pedalar, já sabe navegar, passa em cima das pedras, e desce, e sobe, e aguenta ficar meia hora subindo, mas, pô, como é que é isso faz isso? Então, tá aí atrás. Tá na escolha certa do equipamento, tá nos 15, 20 anos aí pedalando lá pra trás, tá em todas as provas que a gente já foi, tá no condicionamento que a gente faz, tá na comida que a gente escolhe, porque a gente já tá tentando melhorar. Dorme cedo, acorda cedo, é tudo, é um conjunto de coisas. E no meio do empreendedorismo não é nada muito diferente. Não é nada diferente, só troca, né, do esporte por empreendedorismo. Você tem que escolher o fornecedor que você vai trabalhar, o tipo de cliente que você vai querer, né, ponto comercial, tecnologia que você vai usar, né, sim, tudo isso aí, que tipo de colaborador você quer com você quer um, né? Tem isso. Verdade. Né? Criar os processos. Criar os processos, começar por onde, quem busca, quem traz, quem leva.
né? Se vai comprar equipamento, se vai alugar, né? Então, e até aproveitando esse assunto, que é meio que da escolha da equipe, os processos e tudo, com relação a quem quer empreender, quem quer montar o seu modelo de negócio hoje. Questão de sociedade, porque assim, eu acho que às vezes a sociedade, eu hoje não tenho sócio, mas já tive sócios em modelos anteriores, mas no casamento desse sócio, desse negócio que não deu certo, que era uma assessoria esportiva também, só que era de corrida de rua, a gente juntou 2 sócios que tinham as mesmas habilidades. Os 2 eram bons tecnicamente, e o negócio não foi pra frente porque não tinha ninguém que vendia. Então assim, os 2 eram muito bons de ideias e muito bons de recursos, sabia usar as planilhas, sabia criar um planejamento estratégico de treinamento muito bom. Mas ninguém sabia vender, então a gente tinha carro, a gente tinha tudo, a gente tinha contabilidade, mas não tinha cliente. E aí sem cliente a empresa não sobrevive. Então o que acontece? Assim, se eu tivesse pensado, ele ou eu, pensado em um sócio que tenha outras habilidades complementares às que a gente não tinha, que era alguém que soubesse, por exemplo, criar um processo de venda e o outro ficar na parte técnica, eu acho que o negócio teria ido para frente. Na minha visão hoje do erro que aconteceu. O que você comenta sobre esse tipo de, ou sociedade ou até de funcionário, né? Hoje, sociedade, você tem que saber quem você traz para dentro da sua sociedade. Não basta você ter ideia e o outro ter dinheiro, então você tem que deixar bem claro quem está pondo dinheiro e falar assim, você tem que confiar em mim, né? E eu vou fazer isso. E o outro só colher os lucros. E se tiver um sócio que vai por 50 e você 50, os 2, cada um tem que ter uma habilidade. Sim. E se os 2 for vender e não tem nada técnico, a empresa não vai dar certo. Né? Tem que ter isso. Contratar funcionário que tem a parte técnica, não. Você tem que entender do seu negócio. É regra número 1. Eu vou montar um negócio, eu tenho que entender. Até para você saber escolher quem vai ter a cara de fazer algumas etapas. João, você é padeiro? Não, mas eu entendo de comida. Entendeu? Eu sei o ponto que tem que estar comida. Ela não pode estar muito salgada, ela não pode estar muito sem sal. Tem que deixar o ponto que o cliente também consiga salgar do jeito que ele quer. O pão tem que ser levinho, com uma massa. O doce não pode ser enjoativo. Então eu trouxe minha experiência que eu tenho para dentro do meu negócio. Puta, salão de beleza. Sempre fui ligado nisso por conta da contabilidade. Eu tinha 15 salões de beleza fazer contabilidade comigo. Legal. Onde elas erravam, onde elas não erravam. Você já tinha expertise dele. Né? E assim, saber se hoje eu olho uma mulher, eu já sei quantas semanas ela não faz a unha, se a ponta do cabelo dela já está quebrando porque ela está secando muito. Então assim, tem tudo um porquê. Eu aprendi. Mas por quê? Eu tenho uma pessoa que fala pra mim, aquela mulher ali, ela só faz escova no cabelo, ela está quebrando o cabelo dela, está com 3 pontas ali, já. Né? Então você começa a reparar, mas eu entendi a necessidade delas, o que elas queriam, o que o salão traz. Todo mundo acha que a porta de entrada do salão é o cabelo. Não, errado. A porta de entrada do salão é o pé e a mão. Olha que legal. E se for parar para analisar, é um ticket médio mais baixo, né? Que traz bastante gente. Exatamente, né? Porque assim, as mulheres, às vezes elas gostam de variar, elas fazem pé e mão no salão e cortam o cabelo em outro e fazem as luzes e química com outro. Eu sou homem, eu não entendo porque então eu faço tudo no lugar só, entendeu? Eu aprendi isso. E aí, no primeiro ano de salão, eu falava, por que ela não faz tudo aqui? Não, aí eu fui descobrindo o porquê. Ela gostava do pé e da mão com aquela manicure. Isso, eu sei que tem essa particularidade. Aí a outra, ela cortava o cabelo no outro salão, cortava o cabelo e fazia escova. As luzes A luz era com outro profissional que só trabalha com luz. Então assim, a mulher, ela se divide em 3 às vezes no salão. Tem mulher que gosta de fazer tudo por praticidade, fazer tudo no mesmo. Economizar tempo, recursos. Isso aí eu fui descobrindo, eu falei, então assim, a porta de entrada de um salão é pé e mão. Olha que legal. Depois vem a escova, um corte de 2 dedinhos. A mulher não gosta de cortar o cabelo curtinho. Temos que radicaliza, mas elas gostam de 2 dedinhos, um ali e tal. Mais devagarzinho. Exatamente. E aí a gente começou a descobrir, eu fui descobrir isso, porque minha sócia já sabia. Mas assim, hoje a gente tem todos os tipos de cliente na edição, que vai só fazer pé e mão. Tem mulher que só faz mão e o pé ela faz na podóloga, dela de confiança. Olha que legal. Tem mulher que faz pé e mão, tem mulher que só vai lá para depilar, tem mulher que só vai lá para fazer escova. Então assim, aí você vai, é um trabalho de formiguinha, você vai, eu gostaria de passar, conhecer nosso profissional, aí ela passa, nossa, ficou ótimo, não sei o quê, puta, aí você vai ganhando, leva anos isso. Entendi. Um salão de beleza, ele é montado por profissionais, o dono que tem a visão, ele põe o dinheiro,
E ele tem que cativar os cabeleireiros, tem que cativar as manicures, que é ali que está o negócio. Entendeu? E aí você tem que ter um ambiente agradável dentro do salão. Entendi. Né? Bonito e agradável. E agradável. Tem que ter um salão leve. Porque as pessoas vão no salão por quê? Elas querem aquele momento de relax, sabe? Não querem esquecer, querem esquecer o que está acontecendo na casa dela. É quase que um ambiente neutro, né? Fazer lá a sua conversa. É um ambiente neutro. É a pelada dos homens no futebol lá, que eles podem falar as baboseiras ali, jogando o futebolzinho deles. Isso. É a mulher no salão. E a padaria, o que é? A padaria, o cara quer ir lá, assim, você não vai agradar todo mundo, né? Porque tem gente que gosta de doce mais doce, tem gente que gosta de açúcar, tem um que é vegano, outro que é vegano. Então, assim, é um ambiente onde você também vai. Então tem que ser um ambiente leve também. Né? Uma padaria é um ambiente leve, não pode ser um ambiente pesado, tem que estar todo mundo sincronizado, a comida tem que ser... O segredo da minha padaria lá, eu trouxe, até estou revelando aqui, o que eu fiz? Eu trouxe o tempero da avó, das nossas avós, olha que legal, para dentro da padaria. Entendi. Entendeu? Não uso salito, não uso os produtos industrializados no tempero da comida. Faço todo dia o arroz, faço todo dia o feijão, a massa, é tudo pronto. A carne, produção interna, a gente prepara a carne todo dia, a gente compra a carne todo dia e prepara a carne. Essa é a diferencial. Isso, a gente não prepara a carne em lotes e vai congelando depois descongelando, não. Eu faço questão que o dia do peixe, né, na semana, que venha comprar no dia, porque eu não gosto de peixe congelado. Porque fica aquela água no peixe, você frita ele, você põe ele na chapa e fica horrível. Então você tem esses diferenciais onde o cliente ele vai sentir, não precisa nem ser apenas divulgar, não que não seja importante a divulgação, mas o cliente vai perceber, ele vai sentir. Meus doces, né, são feitos lá mesmo. Eu tenho uma confeiteira, produção interna, eu não compro nada industrializado. Não é nada fabricado, e se você comprou de uma fábrica... Eu faço uma quantidade que eu venda no dia para diminuir o meu desperdício. Lógico que eu errei, fazia muito, fazia menos. Cara, e tem um episódio muito interessante. Eu vendo uma palha italiana lá, né? E eu não vendia. Aí um dia uma amiga falou, puta meu, eu tô afim de comer uma palha italiana e tal. E aí eu quis fazer um agrado, né, tal, e falei, faz uma palha italiana. Ela fez uma quantidade, lógico, não ia fazer só para aquela pessoa. E aí ficou muito bom. Hoje vende. Olha que legal. Né? Então assim, começou talvez uma coisa bem despretensiosa. Isso. E hoje virou um produto carro-chefe. Um produto que tem que ter todos os dias lá. Legal. Né? Que então, vende bastante. Que vende bastante. Que vale, inclusive, que vocês conhecerem, a padaria do Toya Prime. É muito gostosa. Então, assim, tem coisas que a gente pôs, sabe? Tiramos aquela rotina, descobrimos que as tortas de morango muito grande não se vendia muito, então começamos a fazer as pequenininhas, vende muita. Olha que legal. Às vezes o erro não está no produto. Não o produto. Mas talvez no tamanho do produto. Exatamente. Porque aí está relacionado. Se uma grande, teoricamente é para você armazenar em casa, né? Isso. Aquela pequenininha é para você comer agora, né? Exatamente. Aí a gente fez uma pequenininha de morango. E isso foi o quê? Observando os clientes? Observando, eu sendo cliente, né? Realmente, às vezes eu deixava de comer uma torta porque ela era muito grande, entendeu? E pra mim, né? Então, assim, são coisas que você vai adaptando. Uma coisa boa no empreendedorismo que você tem que entender é assim, não é o quanto eu quero faturar 1 milhão, não. Você tem que fazer o suficiente para aquilo que você quer de retorno. Certo. Porque às vezes 1 milhão vai te dar 50 mil de lucro, porque você vai empreender muita gente no negócio, e acaba assim, às vezes você faturando 250 mil te deixa 40. E, teoricamente, a rentabilidade é muito maior do que um negócio de 1 milhão. Exatamente. É para deixar claro isso, né? Isso. Explica melhor isso, João. Então deixa eu até porque assim, às vezes você bater um faturamento de 1 milhão, você precisa gastar mais. Sim, você vai investir muito mais, você né? precisa investir muito mais propaganda, mais gente para trabalhar, muito produto. Então o fornecedor ele começa, né, observar que você está comprando muito dele, ele começa a te colocar um preço diferenciado, mais caro, né? Então você começa a ter que variar, então você tem tudo negociado. E aí você tem que, um exemplo, faturando de 1 milhão, você tem que ter um lugar para guardar a sua mercadoria, você não pode comprar todo dia. Isso também já aumenta o seu custo. Aí você tem que alugar um lugar à parte para colocar farinha, açúcar, óleo, sal,
né? Então isso aumenta. Talvez aumentar o tamanho da sua cozinha. O tamanho da cozinha, mais gente na cozinha, o desperdício aumenta. Por quê? Tudo teoricamente na proporção também vai aumentar. Vai aumentar, exatamente. Então, assim, às vezes faturar 1 milhão. E até pensando nessa questão tributária, os impostos também vão ser um pouco mais caros. O quanto você vai pagar na água? Se você faturar 1 milhão, você já não pode ser mais do simples por mês. Aí você vai faturar 12, aí você tem que escolher entre o preço do lucro real. Tá. Né? E como é que escolhe qual que é mais vantajoso? Aí eu exatamente, eu estudo tudo tributário. Qual é a minha rentabilidade, se meus produtos já vêm muito imposto pago, retiro na fonte, não vem, que tipo de produto eu vou vender, tudo isso aí. Aí tem que analisar caso a caso. Então, às vezes, o cara fatura 1 milhão, puxa vida, ele é milionário. Não, ele não é milionário. Quem fatura 1 milhão, vão tirar por posto de gasolina. Verdade. Fatura muito, né? Porque fatura muito, mas a rentabilidade do posto de gasolina é baixíssima. Por isso que muitos têm visto fechar aí. Exatamente, por quê? E até posto de rede, né? Isso, existe uma legislação que obriga o dono de posto a cada 5, 6 anos a refazer toda a parte térrea, externa do posto, né? Interna. Trocar o tanque de gasolina, trocar as bombas, isso custa muito caro. Sim. Então ninguém, cara, hoje, quem for montar um posto de gasolina, ou alguém que está saindo do mercado de trabalho, quer alguma coisa para não parar. Certo. Mas é um risco grande, né? Porque assim, mas a loja de conveniência, assim, muito posto sobrevive, porque tem um lavar rápido. Com outros serviços, né? Tem um lavar rápido. Você está entendendo? Tem a loja de conveniência que tem um outro tipo de ajuda na rentabilidade lá. Vende um carvão, vende um gelo, ajuda. Entendeu? Então assim, mas hoje, o cara, eu vejo lotado o posto de gasolina. Mas o cara ele vende 1 milhão, mas tem 30 mil de lucro por mês. Entendi. Então acho que é essa correlação que eu queria até colocar. Existe uma diferença entre o que é faturamento e o que é lucro. O que é lucro, exatamente. Muito grande. E eu acho que talvez é muito erro de alguns empreendedores entender que o que ele fatura, às vezes ele começa a dar uma cutucada, mexer no caixa de forma errada e onde ele começa a desbalancear. Onde a maioria fluxo, das pessoas erram. 90% que empregam erram. Mistura PJ com pessoa física. Pessoa jurídica acha porque a empresa está faturando, ela pode tirar o que... Puta, eu tenho 30 mil na conta da pessoa jurídica hoje. Certo. Eu vou comprar uma bolsa para minha mulher de 20. Quero agradar ela. Desbalanceou todo o caixa. Desbalanceou o caixa. Não está sobrando. Entendeu? Ele está pagando uma conta, funcionário. Exatamente. E tem gente que vê a empresa com lucro e fala, mas aonde está meu lucro? Eu não estou vendo dinheiro em caixa. Lucro. Muita gente erra porque acha que lucro é dinheiro em caixa. Às vezes o lucro está na compra de um equipamento. Por exemplo, você teve um lucro na empresa, você comprou um equipamento novo para ela. Por exemplo, você teve um lucro de 70, você comprou um equipamento de 60. Como que você comprou aquele equipamento? Não foi porque você aportou no capital social da empresa, foi porque você teve um lucro e estava sobrando. Você foi lá e comprou 60. Entendi. Entendeu? Mas eu não estou vendo lucro no meu eu não estou vendo esse dinheiro, não. Então, por isso que aqui na Capcom a gente faz um demonstrativo para onde foi o lucro dele. Entendi. O lucro pode estar no estoque. Sim, que às vezes acontece muito, né? O lucro pode estar no contas a receber, porque... É um valor futuro e ainda não recebeu. Exatamente. Né? Porque assim, uma coisa é o quê? O lucro fiscal e o lucro gerencial. E o econômico. Você tem que diferenciar os três. O lucro fiscal é aquele que a receita já vai te bocar, né? Que é imediato. Puta, você vendeu 1 milhão hoje, mas desse 1 milhão você vai receber 30, 45, 60, até 90 dias para frente. Certo. Nos casos mais extremos chega a 120. Mas o imposto tem que pagar agora? O imposto tem que pagar agora. Tá. Então tem que pensar num planejamento muito bom. Senão você tem um descasamento de fluxo de caixa já de partida. O empresário brasileiro sofre muito com o descasamento de fluxo de caixa. Por quê? A gente... eu também compro 30, 45. Não. Quando você vai comprar, tem fornecedor que é 15. Uma semana. Né? Entendi, faz sentido. Né? E eu aí... vou falar eu lá na padaria, nós na padaria lá. Você vai, refrigerante Ambev é 3 dias, 4 dias, uma semana. A Coca-Cola é em dinheiro ou no Pix ou no débito. É imediato. Imediato. Então você tem que vender, você tem que comprar, ter um capital social, para poder comprar e exatamente. Vender para depois você ter, para ainda achar o lucro. O próprio escritório de contabilidade. Né? Você tem que casar os vencimentos. Hoje acaba com casos, os vencimentos são ali, né? 30. Legal. Dias. Por quê? Mas você paga a folha de pagamento dia 5, dia 7 já tem o fundo de garantia e vai indo. Tem aluguel. Então assim,
Você presta o serviço para poder receber. Entendi. Né? Você não recebe E depois você presta o serviço. Sim. Então, assim, até quem vai montar um escritório de contabilidade ou alguma coisa, assim, puta, quanto que eu tenho que pôr de capital na empresa? O que eu tenho que ter? Onde todo mundo erra também. Sim. No cálculo desse fluxo de caixa No ou cálculo, desse capital inicial? Nos dois. No cálculo do capital inicial que vai pôr na empresa e no fluxo de caixa. E você ajuda nesse processo aí? Quando me chamam, me pedem essa consultoria, eu ajudo. Legal. É porque tem um mal de cliente que gosta de esconder o jogo, né? Os colegas contadores sabem disso, muito cliente quer esconder o que está fazendo e acaba errando e depois pede para a gente consertar. Não existe conserto quando você erra. Sim. Da contabilidade. Ou você paga tudo atrasado com multas absurdas, aí consertou, ou você quebra. Sim. Então ninguém é complicado. Então assim, a pessoa vai fazer um planejamento, aí eu vou montar um negócio, ela não põe assim um exemplo, ela vai montar vamos falar que ela vai montar uma padaria. A padaria não vai vender 200 mil no dia seguinte que você abrir ela. Sim. Quanto tempo ela vai levar para alcançar esse público? Os 200 mil. Então assim, quanto que é o valor do aluguel? 1.000. Quanto que é o valor da água, luz que eu vou faturar nos primeiros 6 meses? Vai isso. De gás, de material que eu vou ter que comprar, farinha, óleo, carne. Todos esses Fazer tudo. Então assim, eu tenho que ter um capital que vai me garantir durante um ano para mim bater o faturamento que eu preciso para me chegar no ponto de equilíbrio. Entendi. Não é nem para bater o ponto de equilíbrio ainda, é para sustentar, para chegar no ponto de equilíbrio. Para chegar no ponto de equilíbrio. Porque assim, para depois de pagar o investimento. Né? Exatamente. Para num terceiro momento passar a ter lucro, né? São assim, o estudo no mercado diz que uma empresa para bater um ponto de equilíbrio são 2 anos. Certo. E para ela se pagar são mais 5. Certo. Ou seja, para você recuperar aquilo que você pôs. Tá. Então, para ficar claro para quem está ouvindo aqui, vamos supor que eu investi 1 milhão num modelo de negócio. E esse modelo de negócio vai me dar 100 mil por mês, vamos supor. Então ele vai demorar quase um ano para me retornar entrar no ponto de equilíbrio, porque esse negócio ele gasta 100 mil também por mês. E aí então assim não adianta, porque nesse primeiro ano eu já gastei esse 1 milhão. E aí quando demorou um ano ele já começou, eu estou gastando 100 mil, também estou ganhando 100 mil. Aí esse é o ponto de equilíbrio. Isso em 2 anos, até 2 anos, né? Até 2 anos. E aí para eu retornar, porque eu investi 1 milhão, não investi? Então em 5 anos, que aí passou não só para ganhar os 100 mil mais 100 mil, mas 120 mil, 120 mil. Então estou tendo um lucro, que ainda não é lucro de verdade, porque eu estou só pegando esse valor e me pagando o dinheiro que investi. Exatamente. Aí em 5 anos eu tenho esse 1 milhão de volta e o faturamento ali. Aí a partir dali começa a ser lucro. Aí você começa a ter uma renda, assim, tipo, eu tenho um valor que custa o meu negócio, até mais do que eu pus, mais o que está dando ali. Então assim, montar um negócio não é amanhã eu estou bem, não. Quem montou, está na 3ª, 4ª geração, sabe o que é isso. E manter o negócio é tão difícil. Tem um ditado que diz assim, né? Chegar ao topo é muito fácil. Se manter no topo é muito mais difícil. É muito mais difícil. E tanto que a gente pode ver isso aí na internet, os caras que se mantêm, que muita gente começa, porque acho que, inclusive eu gosto até de usar essa questão com relação à atividade física. A consistência é o primeiro princípio do treinamento esportivo. Porque não adianta assim, você começar a treinar, como por exemplo o seu caso, eu ainda vou fazer um videozinho do antes e depois do jogo, e aí colocar aí no Capcomcast, que ele chegou com a bicicleta, uma garrafinha dessa aqui, ó, dessa daqui que a gente está usando, que é pesado e tudo, e hoje não, ele tem uma garrafa de performance, que é mais fácil de você espirrar. Por quê? Porque o treinamento e a consistência no treino fez a diferença para ele chegar no nível que ele também pedala hoje, e a consistência nos negócios fez chegar onde você chegar hoje. Então eu acho que assim, o primeiro princípio do treinamento é a consistência, que não adianta assim eu montar uma estrutura de treino, ou por exemplo, você montar uma estrutura tributária fantástica, sendo que eu não faço o beabá, que é a regularidade em controlar as contas, em ver se está entrando, está saindo, a regularidade de venda, consistência, acho que é um primeiro fator. Hoje, qualquer pessoa que entrar no negócio, ela tem que ter consistência também. É um conjunto, é a mesma coisa que fazer uma comida. Você vai pondo ingredientes e vai associando aquilo. Ficou mais salgado, então tira, ficou mais doce, você tira. É assim, negócio, gente, é aquilo. Tem que gostar do que você vai fazer, tem que ter paciência, força de vontade, entendeu? Errar. Não vou errar, vai errar.
Se você vai falar que não vai errar, você já está errando. Já começou Você errado. já começou errado. Porque erra, todo mundo erra. Não tem... A Bíblia Diniz errou, Antônio Emílio de Moraes errou, né? Eu errei, o Leo você errou, todo mundo. E todos eles começaram, uma coisa que você falou no começo aí, por oportunidade ou por necessidade. Sim. Todos os grandes negócios nasceram por necessidades. Olha só. Se você pegar a história de Antônio Emílio de Moraes, de Abílio Diniz, né, da própria Google, vamos falar de multinacionais, Sim. vieram de necessidades. E que então, às vezes o pessoal fica um pouco preconceituoso, né? Tipo, você está por necessidade. Pô, não. Faz o seu modelo de negócio por necessidade, ter planejamento, ter consistência. Foi por necessidade e começou, né? E se organizou depois, né? Não sei, Leandro, se lá no seu condomínio tem um mercado. Tem, agora tem. Como que surgiu esse negócio? Essa necessidade. Essa necessidade surgiu na pandemia. Sim, porque você não podia ir ao mercado, né? Não, vou te contar a história desses mercados, como foi. Essas empresas que estão no mercado, elas forneciam em grandes empresas. Quem trabalhou em gôndolas de grandes empresas, vinha lá um funcionário dessa empresa empurrando um carrinho no mercado com vários produtos dentro. E vendia para o funcionário que estava ali das 7 da manhã à meia-noite. Vendia uma Coca-Cola, porque ele não podia descer, vendia um lanche natural, um pastel, para fazer no micro-ondas. Até a compra do mês mesmo, a empresa fazia para você, porque você não tinha tempo de ir para o mercado. Não dava para você sair 10 horas da noite, parar no Pão de Açúcar, fazer compra e ir para casa. Então, você fazia a lista ali, eles separavam para você, você pagava. O que aconteceu? Veio a pandemia, fechou tudo, todo mundo para casa, home office, outros foram demitidos. E eles ficaram com aquilo, cara, perdido. Aí eles tiveram um insight, vamos vender isso nos condomínios, vamos pôr lá dentro do condomínio. A mesma coisa, o mesmo modelo, né? Só entregar, entregar já para a turma que teoricamente estava com uma necessidade. Tem o token lá que você digita, você põe lá tudo código de barra. E hoje, recentemente eu fui ao Pão de Açúcar, faz tempo que eu não ia lá, normalmente eu vou no hipermercado já fica mais prático. E aí eu fui ao Pão de Açúcar daquele minuto, que é mais próximo de casa. E no Pão de Açúcar Minuto também já tem igualzinho no condomínio, que você não precisa nem mais passar no caixa, que eu acho ótimo. Hoje, em 2011, quando eu fui para a Austrália, já era assim, já tinha esses autocaixas. Só que lá que eu acredito que o povo tem menos problema de passar errado. A cultura brasileira, né, a latina, não vamos falar nem a brasileira, a América Latina no geral, né, tem uma cultura diferenciada asiática, diferente dos outros lados, né, mais norte-americano, europeu, tem uma diferença, né. Eles estão mais acostumados a lidar com isso, né, do que nós, né? Sim. A gente ainda é muito da pele, né, muito do tocar, né? Quer pedir pro caixa ver, olhar, quer pedir pro caixa. É verdade. Atender um balconista até num posto de gasolina, né? Você que abastece, pede pro rapaz, né? Nos Estados Unidos, sei lá, você que abastece a gente ainda quer comprar roupa, vestir lá, né? Exato. Tipo, sapato. Eu mesmo não sei comprar sapato pela internet, né? Eu também sou. Algumas coisas eu também ainda não sou adepto à internet. Puta, vou comprar um tênis, é 38, mas aí seu pé é chato, não é? Como que é? Você tem o carcanhar maior, carcanhar menor? A marca, isso aí. Peça de bicicleta eu já aprendi a comprar pela internet. Isso é bom. João, bom, deixa eu dar uma encerrada aqui. Quero te agradecer por esse momento, agradecer aí a Capcom por disponibilizar esse espaço. Deixar para você que acompanha a gente aqui no CapcomCast, deixa a sua pergunta, faz seu comentário. O João está aqui, esses anos de experiência para justamente trazer a sua dúvida, às vezes é a dúvida de várias outras pessoas que estão acompanhando, assistindo a gente aqui no CapcomCast, e é o momento de você colocar ela para a gente trazer no próximo episódio, porque a gente também vai manter essa consistência, que a gente falou que tem nos negócios e tem nos treinos, a gente quer manter no CapcomCast, então deixa a sua pergunta aí nos comentários. A gente vai colocar ela aí no ar em algum outro momento e realmente para trazer uma pauta legal aí pro assunto, beleza? Valeu, obrigado, João. Até a próxima. Parceirão, hein? Até a próxima.